pessoal, tranquilo? Lucas aqui. Para esse vídeo aqui eu quero tocar em um tema polêmico. Tipos versus interfaces. Em menos de 10 minutos eu vou te dar o contexto dessa treta toda, mostrar o que é bom e o que é ruim em tipos e interfaces, além de, claro, deixar aí o meu conselho para você, porque de opinião que a gente vive, né? Lembrando que esse vídeo aqui é um recorte de um artigo do meu blog que fala com muito mais detalhes sobre isso, então visita lá. Não vamos perder tempo então e bora falar dessa treta depois da vinheta. Bom, para começar eu quero te deixar a par do que tá rolando aqui. Inclusive, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal para eu poder saber que você curte, e aí eu posso criar mais conteúdo sobre isso, beleza? Mas enfim, a treta de tipos e interfaces é basicamente tão antiga quanto o TypeScript em si, beleza? Porque interfaces e tipos eles sempre existiram desde a primeira versão do TS. Interfaces elas foram adicionadas para que o TS se tornasse um pouco mais próximo de outras linguagens orientadas a objetos. Assim, provavelmente foi o C#, porque enfim, o criador do TS e o do C# é o mesmo cara, né? Então, mas desde então, interfaces e tipos tiveram sempre uma discussão porque eles parecem ter a mesma função. Então, qual que é o objetivo de a gente ter tipos e interfaces? Interfaces foram feitas para representar especificamente objetos numa forma de adicionar polimorfismo numa linguagem completamente dinâmica. E assim, na minha opinião sincera, o cara que pensou isso lá atrás era um visionário, porque assim, olhar para o JavaScript naquele estado e falar: nossa, puta merda, a gente tem um material fantástico para interface aqui, né? Puta, foi uma sacada que eu sinceramente não sei de onde é que veio. E aí desde então a comunidade fica brigando sobre usar só tipos ou usar só interfaces. Mas agora eu tô aqui para acabar com essa dúvida que você tem e te falar o que existe de bom e o que existe de ruim em cada um deles. Primeiro, bora ver as diferenças entre um e o outro, certo? Eu vou falar de tipos primeiro. Tipos são os bloquinhos de construção do TypeScript, são as coisas mais importantes da linguagem, né? Porque, de fato, né? TypeScript, né? Sacou a ideia? Eles podem representar qualquer outro tipo do TS, inclusive objetos, e eles também podem representar outros tipos mais complexos. E essa é a primeira diferença entre os tipos e as interfaces. As interfaces elas não conseguem representar tipos mapeados ou tipos complexos. Então, se a gente tiver um tipo como partial, que é inclusive um dos utility types que a gente recriou lá na formação TS, a gente pode usar um type e representar aqui na linha 2, o mapped type, né? Então, ponto para os tipos nesse caso. Mas as interfaces vêm com uma vantagem, que elas conseguem representar extensões de forma muito mais expressiva. Então, se você consegue dizer para uma interface estender a outra só usando o extends, enquanto os tipos você tem que usar um intersection type para poder representar a mesma coisa. O que é bem mais difícil de ler, além de ser mais lento para o compilador, porque ele calcula isso na hora, enquanto a interface pode ser cacheada, então fica um pouquinho mais rápido. Então, ponto para interfaces aqui. Além disso, as interfaces suportam uma parada chamada Declaration Merging. Você sabe o que é isso? Se não sabe, na formação TS a gente também tem, mas eu vou explicar aqui rapidinho, porque essa é a parada, uma polêmica dentro de uma polêmica. A gente pode declarar uma interface mais de uma vez, é um tipo aberto, e o TypeScript vai mesclar uma com a outra, fazendo um único objeto com as duas. Inclusive, essa é uma das razões que o TypeScript consegue existir, porque a quantidade de atualização que o JavaScript tem é muito difícil de manter os tipos na linguagem toda. E aí, o que a galera do TypeScript faz, né, é criar atualizações para cada um dos updates. Então você tem um arquivo tipo esses daqui, que são sobrescritos nesse outro arquivo, e aí você pode fazer atualizações parciais. Então, ponto para as interfaces aqui. Mas se você usar isso no seu próprio código, eu vou te garantir que você vai se confundir horrores, porque, né, muitas coisas ao mesmo tempo, então, sei lá, meio ponto aqui, vale, né? E a última coisa é algo que eu considero um bug, mas tá aí, né? Então, bora pra frente. Quando você tem um tipo desse jeito aqui, e a gente cria um objeto logo em seguida, a gente pode fazer uma parada bizonha, que é criar um genérico, um tipo genérico, com uma index signature. E aí a gente pode associar esse carinha para esse recorde genérico, mesmo que eles não sejam do mesmo tipo. Então todo type tem uma index signature que é oculta. As interfaces elas não têm isso, você precisa explicitamente dizer que a interface aceita uma index signature para poder fazer com que esse código funcione. Então eu acho que esse aqui é um ponto para a interface por causa da type safety, né? Mas aí é a pergunta final, né? Quando a gente usa cada um? E a resposta aqui é muito sênior, né? Porque depende. Esse uso fica muito a critério seu. Eu pessoalmente prefiro o seguinte: se eu tô definindo um tipo que é um objeto, eu uso as interfaces. Se não, eu uso tipos porque simplesmente interfaces foram pensadas com a ideia do objeto em mente.
Então elas funcionam muito melhor para esse tipo de valor, enquanto os tipos não são tão bons assim. Fora a questão do extends e as otimizações do TypeScript Compiler para as interfaces. Mas eu não estou falando para você parar de usar tipos ou interface, até porque você não consegue parar de usar tipos e não consegue parar de usar interface, você tem que usar os dois. Mas os tipos, eles são legais quando você tem que fazer coisas tipo criar um alias para reduzir tipos complexos, expressar utility types, criar generics que vão ser helpers, essas coisas desse tipo. Mas o importante é que você seja consistente. Se você só vai usar tipos, então só usa tipos, não misture essas coisas. Se você já aceitou que você vai misturar, então seja consistente no uso e é isso aí, tá? Não pode ficar... O importante é você não usar uma coisa, depois usar outra. E isso aqui é tudo que eu queria falar, lembrando que tem um artigo inteiro no meu blog que é só sobre isso, então vai dar uma lida lá. E eu também quero saber a sua opinião sobre como você usa esses tipos ou interfaces. Comenta aqui embaixo, deixa eu saber. E eu te vejo no próximo vídeo.